Olá, pessoal, tudo bom? Eu vou ler para vocês as orientações para as atividades pedagógicas complementares da nossa APC número 5, tá? Que vai do período de 16/7, 16 de julho, a 31 de julho, certo? Então, aqui nós temos o detalhamento da ação. O que é o detalhamento da ação? São as orientações de como vocês vão realizar essas atividades, certo? Então vamos ler aqui. O estudante deverá copiar os exercícios no caderno. Se quiser imprimir e colar, também pode, mas não é obrigado, tá? O importante é que você tenha o material completo no seu caderno. O estudante deverá fazer a leitura do texto explicativo e assistir aos vídeos explicativos com muita atenção que foi enviado pela professora no grupo da sala e no Classroom. Poderá também utilizar como fonte de pesquisa o livro didático, se tiver, ou outras fontes da internet, tá? Então você pode utilizar o seu livro didático ou outras fontes da internet para poder fazer essas atividades. Vai ficar a critério de vocês. O estudante também deverá fazer a correção desses exercícios assim que a professora disponibilizá-los no grupo da sala, tá? Ou no Classroom. Uma coisa importante aqui, devolutiva da atividade. Então, nessa quinzena de 16 de julho a 31 de julho, não haverá devolutiva para a professora, tá? Esses exercícios é uma retomada de conteúdo, é uma revisão, tem alguns conceitos de um conteúdo novo aí, só que isso tudo será cobrado numa próxima avaliação, num próximo trabalho. Então, prestem bem atenção, não haverá devolutiva. Então, né, essas atividades vocês vão resolver, né? Vou dar um tempo para vocês resolverem, depois eu mando a correção, vocês vão fazer a correção, nós vamos tirar dúvidas, tá? E esse conteúdo será cobrado num próximo trabalho. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso texto explicativo aqui, ó. Mensagens de texto, o uso de símbolos no nosso dia a dia. No dia a dia, são utilizados diversos símbolos para determinar situações ou contextos, em placas, cartazes, anúncios, jogos, entre outros. Então, se vocês observarem, pessoal, no dia a dia, nós vemos muitos símbolos nas placas de trânsito, né, em cartazes, em anúncios de jornal. Então, nós vivemos aí no mundo onde tem muitos símbolos que representam palavras, representam sentimentos, informações, né? Então, isso é bem claro. Se você já participou de uma conversa utilizando um aplicativo de mensagem de celular, possivelmente já viu diferentes símbolos que expressam sentimentos e ações, indicam objetos e características, ou simplesmente representam palavras e números. Esse tipo de simbologia, além de tornar as conversas por mensagem de texto mais dinâmicas, costuma ter uma representatividade universal, ou seja, um entendimento universal. Isto é, sua compreensão independe do idioma. O símbolo, vocês estão vendo essa carinha aqui, ó? Então, esse aqui é um símbolo. O símbolo dessa carinha, por exemplo, costuma indicar um sentimento de alegria, seja numa conversa aqui no Brasil, seja em outra parte do mundo. Então, agora, assim, existem símbolos, pessoal, que são universais. Outro tipo de linguagem que substitui a língua dos sons ou oral é a língua brasileira de sinais, Libras. Alguns alunos já conhecem, outros alunos não. Então, em Libras, nós fazemos símbolos, né, com as mãos, né? Então, aqui nós temos um pouco do alfabeto. Esse símbolo aqui que ela está fazendo com a mão significa a letrinha A. Esse outro símbolo, letrinha B. O outro símbolo aqui, letrinha C, o D, o E. Então, vocês podem observar que para cada letrinha existe um símbolo na linguagem brasileira de sinais, certo? E na matemática também. Nós podemos representar muitas situações do dia a dia de forma em matemática, de forma algébrica que nós falamos, né? Vamos ver. Primeiro, vamos ver um exemplo aqui, ó, utilizando símbolos. Vamos ver esse exemplo aqui. Deixa eu acertar para vocês. Vamos ver esse exemplo aqui, ó.
Exemplo número 1. Decifre os símbolos e descubra cada palavra abaixo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um móvel. O que será que é isso, hein? Eu já coloquei aqui, né? Para ficar um pouquinho mais fácil e depois vocês darem continuidade. Então, aqui é um sofá. Mas aqui está dizendo, ó, é um sofá menos o fá mais o no. Nossa, mas o que que é isso? Então, você vai decifrar esse desenho primeiro. O que que é isso? Escreve lá. É um sofá. Mas aqui, essa palavra, você tem que tirar o fá. Então, você risca, olha lá, tá riscado o fá. Então, ficou somente o so. E acrescento o no. Então, so mais no, dá que palavra? Sono. Tá? Então, isso aqui é uma brincadeira para vocês já irem se familiarizando com essas letras, com símbolos, porque serão os conceitos do nosso novo conteúdo. Aqui eu tenho um sinal matemático. Nossa, a matemática tem muitos símbolos. Aqui nós temos um sinal matemático, que é o sinal de menor. Então, esse sinal significa menor. Só que aqui está pedindo para tirar o or. Então, vai ficar só men. Aí acrescenta o hino. Então, men mais hino vai dar menino. Então, aqui nós formamos a palavra com a nossa incógnita, né? Com a nossa, vamos dizer assim, nossa palavra secreta. Vamos mais um exemplo. Olha só essa aqui. Essa aqui é um pouco difícil. Eu coloquei aqui já o significado, mas veja bem, aqui nós temos uma. Será que é isso aqui? Uma casa. Então, eu escrevi lá, casa. Só que menos usar. Tem que tirar o S e o A. Então, vai ficar K. Acrescenta o DEI. Então, vai ficar K mais DEI, cadei. E aqui, que bichinho é esse? Ah, é um rato. É um rato. Só que está pedindo para tirar a sílaba to. Então, vai ficar K mais dei mais ra, vai ficar cadeira, né? K mais dei mais ra, cadeira. Então, veja bem, nós podemos formar, né, com símbolos, desenhos, é uma palavra, até frases. Esse símbolo aqui também é da matemática, tá? Esse símbolo aqui significa o pi, mas o que que é esse pi? O pi é um valor matemático que nós utilizamos muito quando nós estamos fazendo cálculos com a circunferência, tá? Então, o pi, nós utilizamos esse valor aí, que é 3,14 aproximadamente, na hora de calcular o comprimento de uma circunferência, a área interna, né? A superfície de uma circunferência. Aí nós utilizamos esse símbolo que significa pi. Então, já vão se familiarizando que logo nós vamos fazer cálculos com ele. Então, eu tenho pi mais o olho, pi, olho, tá? Então, aqui é só assim uma descontração para vocês já irem se acostumando com esses símbolos. Então, agora vamos passar para a linguagem matemática, que é uma linguagem universal, né? Em todas as partes do mundo, os símbolos dos números podem ser entendidos. Então, vamos lá. Linguagem matemática. Vou voltar aqui um pouquinho. Linguagem matemática. Na matemática, usamos a álgebra, que é a parte da matemática que estuda as expressões que envolvem letras e números. Sua origem é muito antiga. Um matemático grego chamado Diofante, que viveu por volta do século III depois de Cristo, foi provavelmente o primeiro a utilizar símbolos para representar números desconhecidos. Muitas situações do dia a dia podem ser representadas matematicamente. Então, pessoal, a álgebra já é uma outra parte da matemática, assim como a geometria, né? Então, nós temos a álgebra, que é o quê? Nós vamos substituir agora aquele número que nós não conhecemos por letras, né? Então, vocês vão agora se familiarizar com esse novo conceito de matemática, que nós vamos colocar as letrinhas nos nossos cálculos. Então, vamos aqui representar algebricamente, né? Vamos aqui representar uma situação. A primeira situação é o seguinte. Primeiro item aqui, né? A primeira situação é o seguinte: a escola Jomap contratou um ônibus para levar alunos do sétimo ano A para uma excursão. O número de passageiros que poderá ir nesse ônibus precisa ser menor
ou igual a 38. Então, veja essa situação aqui, ó. Nem tudo aqui está expresso por números, certo? Então, aqui eu coloquei uma observação. Podemos representar essa situação usando o símbolo. No lugar da palavrinha menor ou igual, nós podemos utilizar esse símbolo aqui, tá? Que significa menor ou igual. E a quantidade de estudantes por uma letra X. Por quê? Olha a pergunta de novo. É muito importante que vocês entendam o textinho, ou seja, a pergunta, né, o probleminha. A escola Jomap contratou um ônibus para levar os alunos do 7º ano A. Mas não falou quantos alunos tem nessa sala, não falou, em momento nenhum fala quantos alunos tem. Aqui só diz o seguinte, que o número de passageiros, né, que cabem no ônibus, que poderá ir, tem que ser menor ou igual a 38. Pode ir 37, pode ir 25, pode ir 10, só não pode ir 39, 40, porque esse número de estudantes tem que ser menor ou igual a 38. Então, para nós representarmos isso daí de forma matemática, nós fazemos o seguinte: esse total de alunos que a gente não conhece, nós vamos usar a letrinha X. Tá? Porque para representar símbolo, representar frases matemáticas, as letrinhas mais usadas são X, o Y, o Z, mas também pode ser usado o A, o B, o C, o Z, o K, tá? Então, o alfabeto tem muitas letras. Então, mas as mais usadas que vocês vão encontrar nos livros é o X, o Y, o Z. O A, o B também, tá? Então, vamos lá. O número de alunos é X. Eu não sei quantos alunos vai. Também, no momento agora, não é do nosso interesse. Nós não precisamos ter aquela ideia, vai 5, vai 20, vai 30. Não. Eu só vou representar que essa quantidade de aluno, que eu ainda não sei, no momento não interessa. Essa quantidade de aluno tem que ser menor ou igual a 38. Então, se eu chegar lá e falar assim, olha, vai 25 alunos, a pessoa responsável vai olhar e falar, 25 é menor que 38, pode ir? Eu falo assim, vai 42. A pessoa vai olhar e diz, não pode 42, porque o total de alunos tem que ser menor ou igual a 38. Vocês estão entendendo? Nós estamos representando essa situação por meio de uma linguagem matemática. Vamos para a segunda situação. Um número X, não sei quem que é esse número, vou representá-lo pela letrinha X. Um número X somado com o número 7. Então, veja bem a explicação aqui, ó. A palavra somado deve ser representado pelo sinal de adição, mas, então, é um símbolo também. Então, esse número que eu não conheço, esse número X, no momento não interessa, nós não vamos fazer cálculos ainda, tá? Esse primeiro momento é para vocês assimilarem, já irem se familiarizando com essas letras, os cálculos virão num próximo conteúdo. Então, vamos lá. O número X somado com 7. Então, essa frase aqui, ó, nós transformamos, nós equacionamos, nós passamos para uma expressão algébrica. Então, veja bem, x menor ou igual a 38, nós chamamos de expressão algébrica. X mais 7, nós falamos que é uma expressão algébrica. E aqui na terceira situação, já é um pouquinho diferente. Olha aqui, o dobro de um número y. O que é dobro? Dobro é tudo que nós multiplicamos por 2. Então, dobro é 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. E assim por diante, vocês podem pesquisar, né? Como que nós falamos 5 vezes, como que nós falamos 6 vezes, tá? Então, aqui está dizendo que o dobro de um número y é igual somado com 12 é igual a 18. Então, eu coloquei aqui, ó, o dobro significa 2 vezes. Somado, você tem que usar o sinal de mais, da adição. Igual significa esses dois tracinhos aqui. Então, vamos ver como que ficou a nossa expressão algébrica. Vamos lá. Olha aí, ó, como ficou a nossa expressão algébrica. Aqui, ó. Pôr um pouquinho mais para cima, para baixo.
Então, vamos lá. O que é dobro? Duas vezes. Duas vezes quem? O meu número y, que eu não conheço e no momento não nos interessa, tá? É só a representação. Então, duas vezes o y, que é o dobro, somado mais com o número 12 é igual, olha o sinalzinho de igual, a 18. Então, no momento vai ficar 2x, 2y mais 12 é igual a 18. É só uma representação, tá? Só que aqui nós podemos dar outro nome para essa expressão algébrica. Por quê? Nessa expressão algébrica, ela tem letras, números e uma igualdade, que é esse sinal de igual. Quando uma expressão algébrica tiver letras, números e uma igualdade, nós podemos chamar essa expressão algébrica de equação. E agora, e como esse y aqui, ó, não tem nem é o número seria um expoente 1 aqui, nós dizemos que ela é uma equação do primeiro grau, tá? Então nós temos aqui letrinhas, números e um sinal de igual, nós temos uma equação. Então, o que nós estamos fazendo com esse probleminha? Nós estamos equacionando esse probleminha, transformando a linguagem casual, né, em uma linguagem matemática. Então, olha outra equação aqui, ó. Um número, esse pessoal, significa um pronome indefinido. Eu não sei quem é esse número. Exemplo, um menino quebrou a janela. Quem é esse menino? Não sei, um menino, não lembro, não sei quem ele é. Então, eu vou representar esse número desconhecido pela letrinha Y, que foi dado aqui, ó. Um número somado com 9 é igual a 15. Então, vamos lá. Um número qualquer representamos pela letra Y. Somado significa adicionar. Usamos o sinal mais, certo? Então, vai ficar assim, ó. Um número Y, mais 9 é igual a 15. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, ou seja, nós equacionamos esse problema. A resolução, como eu já disse, virá num próximo conteúdo, tá bom? Vamos para a situação número 5. Vamos lá para a situação número 5. Deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Um número x menos 100 dividido por 2 é igual a 80. Nossa, que difícil. Não, vamos por partes. Lembre-se, para nós equacionarmos um problema, para nós transformarmos na linguagem, passarmos para a linguagem matemática, tem que ser por partes. Vamos traduzindo por partes. Um número x. Vamos representar, então, esse número desconhecido pela letrinha x. Menos 100, sinal de menos da subtração e o número 100, dividido por 2. Quando nós estamos mexendo com equações, esse dividido nós vamos representar por esse tracinho aqui, ó. Nós vamos ter que seria uma fração, né? Então, vamos colocar assim, dividido por 2. Então, um número, que eu não sei, vou pôr a letrinha x, menos 100, dividido por 2, vai ser igual a 80. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau com fração, tá? Então, na hora de colocar o sinal de dividir, você vai colocar um tracinho. E quando nós dividimos alguma coisa por 2, nós estamos dividindo pela metade, tá? Quando nós falamos 1/3 de um número, a terça parte de um número, nós estamos dividindo por 3. A quarta parte de um número x, nós estamos dividindo por 4. Então, não vão confundir dobro com metade, tá? Dobro é tudo que nós multiplicamos por 2. Metade é tudo que nós dividimos por 2, tá? Então, metade e dobro são diferentes. Triplo, nós multiplicamos por 3. Terça parte, nós dividimos por 3. Então, tem que tomar cuidado aí, tá certo? Vamos ver outros exemplos aqui, para a gente ficar bem craque nisso aqui. Então, vamos lá. Exemplo A. O quádruplo de um número é igual a 15. Vamos por partes. O que significa quádruplo?
Quádruplo significa multiplicar alguma coisa por 4. E o que nós estamos multiplicando por 4? Um número, eu não sei quem é esse número. Então, eu vou colocar no lugar desse número desconhecido uma letrinha. Como as mais usadas são o X, o Y e o Z, vou colocar o X. Então, 4 vezes o X é igual a 15. Olha só como é fácil. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Retomando, o que é uma equação do primeiro grau? É uma expressão matemática, ou seja, pode ser também uma expressão algébrica que contenha números, letras e uma igualdade, um sinalzinho de igual, porque se a expressão não tiver o sinal de igual, não é uma equação, tá, pessoal? Aí ela é simplesmente uma expressão algébrica. Exemplo B. O dobro de um número subtraído de 12 é igual a 80. Então, o que é dobro? Duas vezes, certo? Duas vezes quem? Um número que eu não conheço. Então, eu coloco 2 vezes x, que vai ser 2x, normal. Subtraído, menos é subtração. O número 12 é igual ao número 80. Então, 2x menos 12 é igual a 80. Lembrando, de novo, que os cálculos desse número desconhecido nós vamos fazer no próximo conteúdo. Vamos para o exemplo C. Um número, não sei qual é, vou representar pela letrinha X, subtraído de 20, então menos 20, porque subtraído significa menos 20, e dividido por 4, então esse número subtraído de 20, eu vou dividir por 4. Então, essa seria a quarta parte desse número, menos 20, poderia falar assim também. É igual a 60. Então, aqui está a nossa equação do primeiro grau, que poderia estar escrito assim: a quarta parte de um número, olha lá, um número dividido por 4, né? A quarta parte de um número subtraído de 20 é igual a 60. Então, a escrita pode vir de diversas formas, mas a linguagem matemática vai ser sempre a mesma. Letra D. Um número somado com 18 é igual a 40. Muito fácil. Quem é esse número? Não sei. Vou usar uma letrinha no lugar. X. Somado, sinal de mais. 18, número 18, igual, símbolo de igual, a 40. Então, vocês observaram que nós podemos passar frases, problemas, tudo na linguagem matemática, tá? Então, é com isso que nós vamos trabalhar, tá? Daqui por diante. Então, vocês fiquem bem familiarizados já com as letrinhas, que é um conteúdo bastante interessante, bastante útil. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou só ler para vocês, ajudar, vocês vão fazer sozinhos depois. Vocês são espertos, então eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Exercícios. Primeiro, traduza a conversa da Marcela com a Maria, decifrando os símbolos. Então, aqui nós temos uma conversa, tá? E essa conversa tem símbolos, tem desenhos, tem figuras no meio. Então, vamos ver o que ela está dizendo. A Marcela digitando, aí aparece: Oi, Maria. O que será que é isso aqui? Que profissional será que é? Será que é um gerente? Será que é um médico? Ou será que é um advogado? Então, vocês vão decifrar quem é esse profissional aqui. Será que é um professor? Não sei, vocês vão decifrar. Então, oi, Maria, tananã, vocês vão pôr aqui, de matemática, deixou fazer o trabalho em duas menininhas conversando, trocando ideias. Então, esse profissional de matemática deixou fazer o trabalho em. O que será que significa esse símbolo dessas duas menininhas conversando? Vocês vão descobrir e vão escrever a frase aí. Aí ela continua: vou a sua. A sua o quê? O que será que é isso? Vou a sua amanhã. Então, você vai traduzir essa frase colocando o que significa esse símbolo. Aí a Maria, ela está digitando. Beleza, não esqueça de trazer o seu. O que será que é esse objeto? Você vai descobrir. E aí a Marcela está digitando. Combinado. Amanhã eu ter. Será que é isso? Um rádio? Uma TV? Um telefone? Amanhã eu ter
Vamos ver o que ela vai dizer aqui, vocês vão traduzir, tá? Número 2. Em cada item a seguir, utilize a letra X. Então, observe que aqui, ó, no enunciado do problema, ele já está te dando a letrinha. Quando o probleminha não fornecer qual letra você vai usar, aí você usa a letrinha da sua preferência, tá? Então, em cada item a seguir, utilize a letra X para representar o número desconhecido. Letra A. Vamos representar essa frase. O dobro de um número somado com 10 é igual a 25. Então, o que é dobro mesmo? Ah, duas vezes. Então, duas vezes quem? Esse número que eu não conheço, o x. O que é somado? Mais. Somado com qual número? Com o 10. E é igual, aquele sinalzinho de igual, o símbolo, a 25. Você vai colocar aqui na frente, ou na linha de baixo, e vai apenas deixar a equação, tá? Que nós chamamos de equação, o resultado que vai dar. O triplo de um número menos 4 é igual a 6. O que é triplo? 3 vezes. 3 vezes quem? Um número não conheço, vou usar a letrinha X, que o problema está pedindo para eu usar a letrinha X. Menos 4, sinalzinho de menos, de subtração, é igual, símbolo de igual, a 6. Então, vai ficar o triplo de um número, 3x, menos 4 é igual a 6, tá? Letrinha C. Vamos para a letrinha C aqui. Um número dividido por 2. Eu sei quem é esse número? Não, então eu vou usar a letrinha X. Então, um número dividido, lembra? Vocês vão passar um tracinho embaixo da letrinha X e vão colocar o número 2. Então, você está dividindo na metade, tá? Então, um número dividido por 2, sinalzinho de igual, é igual a 10. Simples, simples. Letra D. Um número mais 5 é igual a 12. Quem é esse número? É o X. Não conheço o valor dele e agora não interessa. Então, um número X mais 5 é igual a 12. Esse igual é aquele símbolo, tá? Os dois tracinhos. Letra E, 10. Então, já está o número aqui. 10 menos sinal de subtração. O dobro de um número. O que é dobro mesmo? Duas vezes. Então, 10 menos duas vezes. Quem é esse número desconhecido? X. E é igual a 7. Então, vai ficar 10 menos duas vezes o x igual a 7. Então, vocês vão passando essas situações para a forma de equação, que quando nós formos resolver, vai ficar mais fácil para vocês. Um número somado com 20 é igual a 35. Quem é esse número? Não conheço, é o x. Coloca o x no lugar. Somado mais 20, coloca o número 20, é igual a 35. Então, você só vai representar, tá? Tem outros exercícios aí, existem outros símbolos para vocês decifrarem. Então, vocês vão fazer todos os exercícios e daqui uns dias eu vou colocar a resposta para vocês e vocês vão verificar se vocês acertaram ou não, tá? Então, façam as atividades com bastante atenção, certo? Que nos próximos conteúdos nós vamos continuar esse conceito de equação, tá? Qualquer coisa, dúvidas, me chamem, tá? Fiquem com Deus e bons estudos.